Senhoras e senhores, eu ainda tô rouco, mas nós estamos aqui na missão. Hoje vamos fazer um podcast muito legal sobre um tema que eu queria tratar há bastante tempo aqui, que é a advocacia para vítimas. Vítimas pessoa física, vítimas pessoa jurídica, grandes golpes, golpes corporativos. Tem uma série de peculiaridades que envolvem esse tema. E nós convidamos aqui dois caras que são craques, tem um escritório que faz uma advocacia séria, técnica, estratégica, desde, eu anotei aqui, ó, 1986, há 39 anos. Quem tá falando aqui é André Colares e hoje eu tô recebendo aqui meus queridos amigos, Hélios Noguês Moiano, eu falei seu nome adequadamente? Perfeitamente. E meu querido amigo Luan, também Moiano, né? Pai e filho aqui, amigos, prazer recebê-los aqui. Tenho certeza que vai ser um grande papo, que a turma vai aprender demais sobre esse tema com vocês. O prazer é todo nosso, obviamente. Com certeza. Muito obrigado pelo convite. É muito bacana estar É aqui. sempre um prazer estar aqui, sempre. Vamos lá. Você é chileno, né? Sim. Chegou no Brasil quando? Como é que foi esse negócio? 1980. A primeira vez que eu vim para o Brasil, eu sou filho de um anarquista, minha família, todos anarquistas, quase todos autodidatas. Aí eu entrei na faculdade no Chile para fazer direito. Meu pai, a primeira vez que eu escuto esta frase foi dele, que é do Voltaire, né? Que a advocacia é a mais bela das profissões. Ele repetia muito isso. Amava a ideia da advocacia e ele não tinha profissão alguma. Aprendeu a ler e escrever sozinho. Aí entrei na faculdade para fazer direito e minha família falou, e aí, você quer o quê? Todo mundo feliz, né? De presente. Eu tinha acabado de assistir Dona Flor e seus dois maridos. Fascinei pelo Brasil, fui pelas coisas, pela música, por tudo. Falei, quero ir para o Brasil. E vim por 2 semanas, fiquei 2 anos. Então, me apaixonei por São Paulo, assim, até hoje, né? E meu pai, a família, volta para a faculdade. Não. Aí foi uma história interessante. Fui garçom, fiquei trabalhando. Aí voltei para o Chile, prestei vestibular de novo, entrei para a faculdade, passei para direito novamente. E aí o destino me trouxe de volta para o Brasil. Nesses 2 anos que eu fiquei aqui, minha mãe estava aqui com meu irmão mais velho. Ela tinha, à época, 42 anos. Descobriram que estava com leucemia mieloide. Estava internada, vindo do Chile para cá, para vê-la, e ela me disse, filho, eu só vou te pedir para você ficar comigo até eu melhorar ou morrer. Como é que você diz não a um pedido desses? Não dá. Voltei para o Chile, peguei minhas coisas, vim para cá, aí falei, não vou ficar esperando a minha mãe morrer ou melhorar, vou fazer alguma coisa, vou estudar aqui no Brasil. Comprei, na época, uma coleção supletivo, 1º e 2º grau. Estou vendo os livros, são os livros grandes, assim, por Bordeaux, editora Lessa. Fiquei 1 mês trancado no meu quarto, lendo. Prestei vestibular, passei na faculdade, fiz direito aqui. Minha mãe faleceu quando eu estava passando do 1º para o 2º ano. Mas já estava aqui, fiquei, nunca me arrependi. Puta história de vida, hein, Luan? É É uma inspiração, né? Muito bacana mesmo. E como é que foi... são 39 anos de advocacia. Quando que vocês entram nesse negócio de advogar para a vítima? Foi uma coisa que te achou desde o começo? São 40 anos de história, cara. 40 anos de história. Como é que foi esse negócio? Começa primeiro que eu já me formei criminalista, né? Todo mundo fala, eu tenho que fazer tudo, vai morrer de fome. Eu não, né? Me formei e nunca fiz absolutamente nada que não tenha sido na área criminal. Eu lia, vi peças, sustentações, enfim, de grandes advogados de São Paulo e, modéstia à parte, eu olhava e falava, eu consigo fazer isso. E fui, e rapidamente não escolhi, comecei a se procurar por empresários, né? Comecei a trabalhar e me especializar em advocacia empresarial e não escolhi, com o tempo, comecei a se procurar por vítimas de golpes, né? Desde sempre, então, a advocacia vai nesse ritmo. Nesse ritmo. E vítimas... Eu sempre me preocupei, é uma política do escritório, ensinar o cliente a se relacionar com o advogado
porque isso é muito bom, ajuda muito. Ninguém conhece os fatos melhor do que o cliente. Quando ele consegue cooperar com a defesa, com o trabalho, isso é muito bom. E nesta linha de ensinar, de mostrar como as coisas funcionam, comecei a explicar para os clientes como eles tinham que fazer as coisas para não serem acusados de crime injustamente, porque tem muito disso, né? E com o tempo, as vítimas começaram a aparecer de golpes corporativos, especialmente, né? Empresários sendo vítimas de golpes, que compraram precatórios para pagar dívida tributária e os precatórios ou eram falsos ou, enfim, ou não eram o que estavam falando. O precatório serve para pagar dívida tributária, mas você tem que transformar o precatório, que é um crédito financeiro, em um crédito tributário. Tem um processo para fazer isso. Enfim. Ok. Mas defendemos, né? Eu acho que uma coisa que faz muita diferença também, não só educar o cliente, mas também os parceiros da gente, os advogados de outras áreas. E eles, com o tempo, também foram percebendo. Às vezes, eles nem sabiam se tinham ou se não tinham crime, mas eles pensavam, putz, vamos mandar aquilo lá para aquele escritório, que eles podem saber se tem algum crime ou não. Então, acho que teve também um pouco de educar os parceiros para fazerem isso. Por isso, começou cada vez mais surgir vítimas para o escritório. Acho que isso fez uma grande diferença também, eles entenderem isso. Você, Luan, desde o começo da sua advocacia, então, daí já estava isso bem consolidado já? Já tava. E uma pergunta, quais são as peculiaridades de um escritório que atende muita vítima? Em termos de dinâmica, formato do escritório, tipo dos profissionais, tem alguma peculiaridade em relação a outros escritórios? É bem diferente advogar para vítima e não para o réu, para o investigado. E tem várias, de fato, peculiaridades, assim. Acho que uma das primeiras coisas é a diferença da relação com a polícia, né? Você levar o caso para a delegacia e que não fique uma coisa que a gente conversa bastante no escritório, de que o policial ele se sinta incomodado por a gente estar quase que como ensinando ele a investigar. Então, acho que essa é uma das primeiras coisas que é muito diferente, a relação com a polícia. A relação com a polícia, e isso significa toda semana na delegacia. Porque se você deixa o inquérito solto, não acontece absolutamente nada, né? Então, tem também, como em todas as áreas, os bons e os maus policiais. Os bons têm esse problema, que o Luan apontou, muitos. Eles ficam incomodados como se a gente estivesse ensinando, né? E o mau policial não gosta da vítima porque a vítima só dá trabalho, né? Percebe? Sim. Então, tem uma relação. A conversa é completamente diferente. Como você chega na delegacia, como você conversa, como você coloca as coisas. Você precisa trazer o policial para trabalhar junto com você. Aí a coisa acontece. Como que se faz isso? Ou o que não dá pra... Porque tem esse negócio, né? Eu sei que vocês advogam muito pra vítima, mas eventualmente advoga também pra... O segredo? Muito profissionalismo. No limite, assim, muito. Tudo profissional. Eu, no meu celular, eu tenho o telefone de 2 delegados de polícia. Eu não tenho amizade nem com policiais, nem com juízes, nem com promotores. Eu tenho um relacionamento profissional. E isto, com o passar do tempo, resulta em um respeito mútuo. Entendido. Entendeu? Não há espaço para que as coisas sejam confundidas. Então, muito profissionalismo. Esse é o segredo. E muita competência, muita técnica. Eu estou falando de mim mesmo, né? Mas é que eu estudo, nunca parei de estudar e amo estudar. Então, o respeito vem disso também. As pessoas perceberem que você sabe exatamente o que você está fazendo. Luan, e tem alguma postura assim que você acha que fecha portas numa delegacia, que você fala, olha, André, se for por esse caminho aqui, a gente já viu outros colegas fazendo, ou até nós mesmos já fizemos, a gente viu que, pô, não dá. Ir por esse caminho aqui é... Arrogância. Eu ia falar isso. Eu ia falar exatamente isso, arrogância. Eu acho que é importante saber, até dosar um pouco, né? Mas não ser arrogante, mas também não ser aquela pessoa que vão olhar e vão falar, ixi, esse daí não sabe de nada, ou a ponto de ser desmerecido. Tem que encontrar esse equilíbrio, mas com certeza a arrogância é a coisa que mais fácil, mais rapidamente vai fechar portas. Dependendo do caso, quem você procura primeiro? Sim. Se o delegado, ou o escrivão, ou o chefe dos investigadores.
Qual que é o Porque se você- termômetro? Qual se- que é o termômetro para isso? Depende do caso. Depende, por exemplo, tá ainda em investigações, enfim, o chefe dos investigadores, ele tem muito a contribuir. Se você procura, bate a porta errada, para ele se sentir melindrado, menosprezado, é muito fácil. Então, você tem que entender como as coisas funcionam dentro de uma Afinal delegacia de contas, são. fazer o policial gostar de trabalhar com você, incentivá-lo, mostrar como é interessante o trabalho que está sendo feito, como ele é legal, enfim, ele muitas vezes conhecer a vítima, entender o que está acontecendo. Tem golpes corporativos que deixam famílias inteiras na rua. Trazer isto, mostrar e sensibilizar o policial, entendeu? Mas o grande segredo é muita técnica. Afinal de contas, são seres humanos, né? A gente não pode esquecer disso. Tem dias bons, tem dias ruins. Então a gente tem que sempre lidar e da forma, como disse, mais profissional possível, sem arrogância. E não esquecer isso, que são seres humanos. Outra pergunta. Eu queria entender um pouco desse nicho de mercado. Então, a maioria das pessoas não consegue nem visualizar isso, só consegue ver o contencioso tradicional. Então, nesse nicho de mercado, por exemplo, nós temos fundos de investimento, nós temos que precisam investigar, às vezes, um CEO, um negócio. Nós temos, por exemplo, bancos que são vítimas de golpes. Nós temos, por exemplo, tem um golpe aí, aqueles golpes do INSS lá, que o pessoal abre conta digital, né, e vai sacando dinheiro, fazendo empréstimo no nome dos pensionistas ali. Queria entender um pouco desse nicho de mercado para depois a gente ir para os principais golpes e entrar na atuação. O nosso nicho, porque existem muitas formas de dar um golpe, né? Ok. Mas o nosso grande nicho é o que o Luan já tangenciou, que são nossos colegas de outras áreas, por exemplo, civilistas, que percebem que alguma coisa há de muito errado no processo que estão discutindo, Entendi. pedem para nós estudar o processo e ver se este ilícito civil é também um ilícito criminal. Te conto uma história rapidinha muito interessante. Eu defendi um cliente de Uberlândia na época do caso Banestado, da CC5. Né? Lembro-me. O defendi, o absolvi, e ele era de Uberlândia. Na época, não sei se ainda é assim, tinha um avião de manhã que ia de São Paulo para Uberlândia e um que voltava à noite. Então, ia de manhã, tinha que esperar voltar à noite. Numa dessas reuniões, numa dessas idas, ele me disse: Hélio, terminamos de trabalhar a reunião, tudo, meio-dia, de pouco, almoçamos, falou que queria te pedir um favor, Hélio. Queria que você desse uma olhada num processo que quem cuida disso é um advogado, amigo meu amigo há 25 anos, mas não sei, empresário. O empresário tem um feeling. Um feeling a mais. Aí ele me disse: mas tem alguma coisa estranha que eu não consigo. Você poderia dar uma olhada? Eu falei: mas na época, muitos anos, assim, estava começando a entender isto que eu estou te dizendo. Eu falei: claro, mas tem que ser capa a capa, né? Antigamente usava Capa azul lá. capa a capa, né? Agora está tudo no computador. Falou: não, eu sei como você trabalha, já está o processo inteiro, xerocopiado na mesa, ar-condicionado, não sei o quê, tem um vinho para você. Ah, legal. Fiquei lá 5, 6 horas lendo. O vinho sempre junto, né? Quando eu levantei da mesa, eu falei: velho, tem uma notícia péssima para te dar. O seu amigo está lhe enganando. Falei: por quê? Falei: porque quem fez essa contestação sabe exatamente o que está fazendo. Bem posta, bem escrita, tecnicamente fabulosa. E ele deixou de contestar uma alegação do autor inusível. Quando você não contesta alguma alegação do autor, aquilo vira fato incontroverso. Falei: ele deixou de contestar isto. Esta pessoa jamais poderia esquecer disso. Isto não pode ser um erro. E já virou fato incontroverso e vai te custar, na época, era 20 e poucos milhões de dólares. Puta que... Eu fico olhando assim. Lembra que nós estávamos conversando que quando você encontra a peça do quebra-cabeça, você olha e fala: nossa, isso, daí para frente só faz sentido se for golpe. Olha o que nós tivemos que fazer para você entender como funciona. Esse é um exemplo muito interessante. O que nós fizemos? Procurei o professor da USP, quem deu o parecer foi o Sérgio Salomão Checaira, à época. Falei: professor, olha isso. Ele falou assim para mim: Hélio, eu concordo com você,
acho que foi um golpe, mas não vou te dar o parecer porque você não tem prova, precisa de alguma coisa mais concreta. Tudo faz sentido, está falando. Voltei para Uberlândia, garimpei documentos, não sei o quê, e o diabo ensina a fazer, mas não ensina a esconder, né? Tinha, no dia seguinte, 2 dias depois da contestação, o advogado tinha mandado para ele, na época, um fax com um álibi. Estava lá o álibi. Não me lembro exatamente o que era. Mas está no livro, porque o Checaira publicou os melhores pareceres que ele fez na vida em 1 ou 2 livros. Eu tenho 4 ou 5 que eu pedi nesse livro, pareceres que eu que solicitei. Aí peguei esse documento, voltei como louco para São Paulo. Falei, professor, olha o que eu encontrei. Aí ele falou, agora eu te dou o parecer. E ele me deu um parecer, salvo engano, Era de patrocínio infiel, né? Patrocínio infiel. Requeremos a instauração de inquérito policial. Com o inquérito policial instaurado, o civilista outro civilista foi no processo, pediu devolução do prazo para contestar, porque o advogado, quando fez a contestação, estava cuidando de interesses próprios, não do interesse do cliente. Nos devolveram o prazo, alegamos e ele venceu, enfim, ganhou o processo. Esse é muito interessante. Que loucura isso aí, cara. Sensacional. Isso é muito bacana. Agora, só uma pergunta. Eu vi que vocês gostam muito dessa ideia dos pareceres. Qual que é a importância do parecer? Em que momento que um parecer é juntado numa circunstância como essa? É logo no inquérito? Não é? Como é que é isso aí? Vamos lá, a importância do parecer. Neste caso, eu gosto muito de parecer. É o que nós conversávamos. Não sei se em todas as áreas da advocacia, mas na área criminal, eu sei disto, são 40 anos fazendo isso. Nós temos um problema sério de ego, né? Então, muitas vezes, é o ego do advogado que não deixa pedir um parecer. O que é um parecer? Nada mais do que alguém sabidamente letrado no assunto, analisa os fatos e te diz o que está acontecendo. Certo? Ok. Qual é a importância para a vítima? Que se alguma coisa não dá certo, porque todo processo é uma hipótese de trabalho que pode dar certo ou não. Concorda Ok, comigo? concordo. Quando não dá resultado por algum motivo, não é incomum que a outra parte se volte com uma ação de indenização, coisa que o valha. Aí o parecer faz uma diferença brutal. Peraí. Eu levei os fatos para o professor me disse que estava acontecendo tal coisa e que o que deveria ser feito era isto. Eu fiz exatamente o que o professor determinou. Então, má fé não tem, eu não tenho nenhuma responsabilidade nisso. Então, é muito importante, especialmente para se defender de um ataque na área criminal, de volta. Cara, isso aí é uma coisa que parece óbvia. Depois de dito, né? Como quase tudo, né? E o momento de juntar depende muito de caso para caso. Tem casos que a gente junta no início, já na própria petição de requerimento de instauração de inquérito policial a gente já junta o parecer. Tem momentos que a gente prefere esperar um pouco, instaura e depois junta. Depende muito de caso para caso mesmo. Depende do juiz, que nós mapeamos o juiz, do ego do juiz, se isto vai incomodar ou não vai incomodar o juiz, em que momento colocar. Você precisa conhecer como decide a pessoa que está tocando o processo. Como trabalha o delegado que está cuidando do processo. Isto hoje, mais do que nunca, é possível, né? Antigamente, nossa, eu tinha que procurar para entender. Eu procurava sentenças a esmo, no cartório, né? Hoje não. Hoje você tem mecanismo. Vocês, por exemplo... Não, é outro mundo, né? Vocês fazem um trabalho para nós, advogados criminalistas, fabuloso, né? Cara, a gente tá fazendo uma análise agora sobre isso. A gente faz um monitoramento muito cuidadoso das decisões que saem, né? E nós estamos fazendo um levantamento agora de todas as decisões que foram proferidas pelo STJ na área criminal durante o recesso, para ver quais são os temas que foram concedidos, os temas que não foram concedidos. Enfim, fazendo essa análise que a gente faz. Cara, a gente faz uma análise lá de fabuloso. 600 decisões por dia, cara. Não, é um trabalho que vocês fazem, É um negócio que de fato, tecnologia é um negócio impressionante. Agora eu queria saber o seguinte: principais golpes. E aí a gente conversou aqui nos bastidores, né? Golpes familiares, vítimas que não sabem que são vítimas. Esse é um... Golpes disfarçados de negócios, que até se entrelaçam um pouco com isso. Queria entrar nos principais golpes que vocês veem no escritório. Então, te dizer assim, o golpe específico, não, que tem muito, está terminando, não tem tanto ainda, mas tem, comprar gato por lebre, né? Por exemplo, precatórios. Eu disse, tem muitos
clientes, e por incrível que pareça, é comum ter colegas nesse processo de venda de precatórios, né? E temos um caso em que a empresa comprou precatórios, levou para vários processos tributários, e nós fizemos um trabalho para mostrar que a empresa foi vítima de um golpe, e com isto a empresa conseguiu se defender e tirar todas as condenações por litigância de má-fé que já tinham ocorrido e que importavam em valores absurdos. Só a multa de litigância de má-fé era um absurdo. Então, neste caso, funcionou dessa forma. Com o trabalho, conseguimos demonstrar isso. Foram vítimas, então não havia má-fé. Eles acreditavam realmente nisso. Então era uma vítima que não sabia que era vítima, nesse caso. Isso, exatamente. Ele foi uma vítima, não sabia, levou o material para o processo tributário acreditando, o fisco descobriu, demonstrou que aquilo era tudo falso, tudo não prestava para nada, e eles começaram a ser condenados por litigância de má-fé. Como é que você mata isto? Provando que não há má-fé. Por que não há má-fé? Porque eu fui vítima e acreditava piamente nisso. Mas o grande golpe corporativo, esse travestido de negócio, está relacionado com a petição que vocês garimpamos lá e divulgamos. Que é o estelionato contratual. E aqui, praticamente todas as vítimas não sabem que são vítimas. O que é, na essência, o estelionato contratual? É quando a pessoa assina um contrato que lhe dará uma vantagem econômica com a ideia preconcebida de não cumprir a sua parte no contrato. A partir deste momento, o contrato é o ardil. O problema é de prova. É prova circunstancial, todo mundo diz, mas praticamente todas essas provas são circunstanciais. A prova do dolo é essencialmente circunstancial. Como é que você consegue provar, se não é por prova circunstancial, o que a pessoa queria quando estava fazendo aquilo? A prova do dolo só não é circunstancial quando tiver confissão. Mas todas as provas são circunstanciais. Então, aí está, e como nenhuma prova fala por si só, depende de quem interpreta, aí que vem o trabalho profissional de dar uma olhada no passado, em perspectiva, e mapear todos os comportamentos desta pessoa que te levam circunstancialmente a concluir com segurança que quando ele assinou, ele já tinha a ideia preconcebida de não cumprir e com isso ter um benefício econômico. Isso é muito forte, Na cara. Espanha na Espanha tem jurisprudência, muito mais do que aqui. Aqui tem pouca. Mas na Espanha tem muito. O nome estelionato contratual vem da Espanha. Muito legal. Isso. Esse é a grande... Aí, complementando... Então, a pessoa não sabe. Olha que interessante o que acontece. E a pessoa tem a reação que o estelionatário, que o golpista quer. O que ele quer? Ele quer ser processado no cível. Por quê? Porque isto não é problema para ele. Porque demora, né? E no final se perde. Ele sempre tem os seus bens protegidos em nome de outras pessoas. Ele não tem nada. Se perde. Como é a frase, filho? Devo, não nego, pago quando puder. Pago quando eu puder. Percebe? Mas quando você consegue mapear isto, você vai buscar a questão, o processo criminal, e o processo criminal primeiro, de preferência, porque senão você pode ter problemas pelo princípio da última ratio. Mas peraí, você iniciou pela via civil. Em princípio, isso significa que o direito civil pode resolver a questão. E o direito penal só deve entrar em ação quando nenhum outro ramo do direito resolve o problema. Percebe? Então, é importante. Entendi. Agora, outra vantagem. Se você inicia a discussão no campo criminal e você obtém uma sentença condenatória, uma vez transitada em julgado, esta sentença condenatória faz coisa julgada no cível quanto à materialidade e autoria. Você leva a sentença transitada em julgado para o cível, você só vai discutir o valor do que se deve, do golpe, enfim, o quantum da eventual indenização, devolução, percebe? Sem risco de sucumbência, sem a demora tradicional do processo de reconhecimento no cível, percebe? Sim. A prova é
essencialmente mais forte. Por quê? Porque você está no campo do direito penal, onde o que você procura é a verdade real, não apenas a formal. Então, quando é melhor você levar para o processo civil, por exemplo, um depoimento colhido na delegacia do que uma declaração qualquer. Claro. Porque este está sob as penas da lei, do falso testemunho, por exemplo. Claro. Percebe? Então, a força probatória é muito maior. Cara, muito bom. Mas aí, só queria fazer um complemento. Mas acho que é importante também entender que existem outros crimes que são um pouco menos complexos, mas que também têm aparecido bastante e a gente vê cada vez mais por aí. Crimes desses de internet, golpes, por exemplo, aqueles básicos, assim, putz, vem aqui, tô te oferecendo, ganhei aqui na Mega Sena, tenho esse bilhete aqui, a gente teve um recente. Não posso retirar esse dinheiro porque minha religião não permite. Você não quer comprar? Aí a pessoa vai lá, compra e descobre que não é nada. Então é importante também a gente entender que existem esses golpes que estão aí aos montes. Na internet, muito golpe também. E aí quando você passa para os crimes da internet, é muito importante também estar cercado de pessoas que entendam do assunto. E aí, fora mesmo até do direito, né? Profissionais da informática, dentro do direito, profissionais que entendam como que você consegue, como funciona o marco civil da internet, para você saber quais informações ficam registradas pelo Google, porque às vezes você recebe alguma coisa, um e-mail, uma mensagem, você quer depois descobrir o IP. Excelente. Mas você tem que entender que tem um tempo para conseguir isso. As empresas, elas têm, os provedores de acesso, eles têm um prazo, limite, pelo qual, durante quando fica registrado essas informações. Então é importante também entender e, de novo, estar sempre cercado de pessoas que saibam do assunto, né? Que dominam o assunto. E pesquisa é tudo. Contaram rapidamente um caso muito interessante. Você não vai lembrar porque você é muito novo. Mas você se lembra das páginas amarelas? São... Do catálogo? Páginas amarelas, lembra? Me lembro. Era criança quando mexia com a página amarela. Então. Só um parênteses aqui, Tom. Vocês não parecem não, mas o Hélios... Quantos anos você tem, Hélios? 63. 60... Hélios é porradeiro, tem uma academia de MMA e tal, tem... Eu dou aula de MMA todos os dias pra equipe. Então, além de tá advogado, falando... é professor de MMA. Pô, então você olha pra ele e fala, pô, tá novão assim, mas, pô, 63 nas costas já. E o cliente adora, né? Porque ele vem e fala assim, esse daí vai me defender de tudo quanto é coisa. Pô, tô tranquilo com Mas a ele. figura de retórica que eu uso é isso mesmo, e acredito nisso. Quando Sim, alguém me sim. contrata, eu digo isto e é assim que eu sinto. Eu pego o cliente, ponho aqui atrás e falo pro resto do planeta, agora é comigo. Mas é isso, o criminalista é isso. Muito legal entendeu? isso aí, cara. Mas esse caso é muito interessante. As páginas amarelas, E psicólogo também a gente é, né? também muitas vezes, tinha páginas amarelas, anúncios, estadual, nacional, intercontinental, tinha página, inclusive, nível mundial. Ok. Me procurou um cliente uma vez, assim, me falou, Hélio, se eu contratei as páginas amarelas, aqui em São Paulo, paguei, não sei o quê, por um ano, nunca mais renovei, e agora se passaram 3, 4 anos, e o cara veio me cobrar aqui, era um valor assim, absurdo. E o que aconteceu? Não, o cara voltou aqui para renovar, ofereceu em nível mundial um monte de coisas super caras, pegou a assinatura da minha secretária, não sei como, autorizando, foi fazendo e agora está me cobrando. Mas se a minha secretária não tinha autorização, ela não se lembra, não sei o quê, e agora está me cobrando. E estava um processo de cobrança brutal. E no cível, pela teoria da aparência, enfim, ele estava tendo séria dificuldade para se defender. Mas cheirava mal. O que eu fiz na época? Fui no fórum e procurei os processos em que esta empresa fosse autora. E descobri que tinha várias ações de cobrança. Todas iguais. A secretária, o porteiro, ou não sei o que tinha assinado. Então não era um equívoco, era modus operandi. Mapeei 8, 10 igualzinhos, fiz um requerimento de instauração de inquérito policial, botei embaixo do braço. Essa é uma outra questão importante de se colocar, que não há nada de ilícito em quando eu sou vítima de um crime, antes de noticiar o crime, tentar reaver e fazer um acordo e pronto. Não há nada eu não sou funcionário público, eu sou particular, não tenho obrigação de comunicar o crime. Fui, bati na empresa, pedi para falar com o diretor jurídico, falou, pois não, olha, colega, como vai, não sei o que, olha.
tem um inquérito, um requerimento de instauração de inquérito policial, está pronto para ser protocolizado. Eu queria que o senhor lesse antes de protocolizar. Mas tem a ver com a sua empresa. Você há de convir comigo que para ele provavelmente não seria novidade, né? Que alguém reclamar. Claro que não. Leu, juro por Deus, leu, terminou, olhou para mim. E o que o senhor quer? O que o seu cliente quer? Eu quero sair com a quitação daqui. É só isso que ele quer. O senhor me aguarda só um instantinho. Eu estou 5 minutos depois com a quitação, tudo e acabou. Então, pesquisa e tudo. Pesquisa e estratégia, né? Estratégia é fundamental. Uma pergunta, antes da gente... Na verdade, a gente já pode entrar no tema aqui. Entrando no tema agora, pô... Falamos sobre os principais golpes, trabalhamos isso aí. Agora, primeiras providências. O cliente bateu na porta, trouxe o caso, leu o caso. Na verdade, eu queria entrar até nesse processo do leu. Na hora de ler o processo, esse tipo de processo, para encontrar que a vítima trouxe a questão, tem alguma peculiaridade na análise do processo? Ou não, André? Qualquer processo que eu pego, eu leio do mesmo jeito, capa a capa, e é isso. Isso, a leitura é isso. Vamos lá. Lembra que nós somos procurados especialmente por colegas. Ok. Tá? Então, ele lê o processo. Quando você... Normalmente é um ilícito. Alguém está acusando outra pessoa de ter feito alguma coisa ilícita. Um ilícito civil, ok? Você começa a mapear e aí vem esta... Mas é muito feeling. É muita... O processo fala com a gente, eu acho que é isso. É isso, o processo Que eu cresci ouvindo ele falando isso e fala é isso comigo. mesmo. Né? O processo me diz, alguma coisa surge e você vai falar, mas aí eu fixo num nome porque apareceu num contexto que não tem nada a ver, você vai pesquisar o nome, você vê que esta pessoa já fez uma coisa parecida mais de uma vez, ou, por exemplo, tem 4 ou 5 pessoas falando a mesma coisa de uma outra e estas 5 não se conhecem entre elas. As chances disso ser verdade são todas. De novo, 5 pessoas que não se conhecem entre elas falam a mesma coisa de você. É. As chances disso ser verdade são enormes. Então, são pequenos detalhes. Que, sabe o puxar o fio? Sim. Você começa a puxar. E como é golpe, e como ele disse já, o capeta não ensina fazendo, não ensina a esconder, alguma coisa fica para trás. Porque realmente não existe o crime perfeito. Existe uma investigação não tão bem feita, existe preguiça de investigar. O golpe perfeito é bem Agora, difícil. lido o processo, Luan. Primeiras providências normalmente que vocês tomam. Eu queria, na verdade, só dar um passo para trás em relação à pesquisa, porque a gente fala de pesquisar, né, mas fica uma coisa meio que abstrata, né? E normalmente algumas dessas pesquisas sobram para mim, então por isso que eu tenho um pouco mais Normalmente não. de propriedade para falar. Não é uma pesquisa simples, né? Só, por exemplo, tem desde aquela de você jogar o nome no Google até você começar a procurar outras fontes. Por exemplo, eu lembro de um caso que a gente tinha em algum momento apareceu um domínio de um e-mail lá, @ alguma coisa. E aí eu virei e falei assim, vou tentar descobrir de onde que é isso. Porque tem um site no Brasil e no mundo inteiro, na verdade, Sim. que você entra e você consegue ver quem que registrou aquilo. Essa foi boa. O CPF, o nome, a pessoa, quando foi feito esse site. Então, esse é um dos exemplos de uma pesquisa que tem que ser feita, né? Dependendo da situação, obviamente, né? Se comportar o caso. Mas é interessante isso, que não é só aquela pesquisa normal, assim, é uma pesquisa que tem que ser, que você vai aprendendo mesmo com o tempo, onde pesquisar, como pesquisar. Acho que isso é interessante de entender também. E é muito importante, porque isso te dá o norte, perguntar para o cliente o que você quer. Sim. Porque tem muitos clientes que Acho que essa é, na verdade, uma das primeiras coisas que a gente pergunta para o cliente. O que você quer com isso? Começa a montar a estratégia. E primeiro, se você pode entregar. Isto mergulho demais nos meus quase 40 anos de advocacia. Sempre entreguei para os clientes o que eu prometi. A minha proposta. Sempre faço uma proposta um pouco aquém. E muitas vezes não me contrataram porque eu disse, você vai ser preso. Eu acredito que a chance de você ser preso... Então, aí tem uma outra pessoa falando, não, que preso, você não vai ser. Ele vai contratar o cara que disse para ele, mas prefiro isto, que o cliente não me contrate, do que no final eu tenho uma regra de vida que não abro mão por nada que eu criei para mim, né? Eu não me ponho em nenhuma situação por dinheiro nenhum, por prestígio nenhum, em qualquer situação que alguém possa enfiar o dedo na minha cara com razão. Se está errado, você pega o dedo e
quebra, né? Mas com razão, você tem que olhar para o cara e falar, foi mal, desculpa. Não. Então, e isto eu levo para a profissão. Nunca faço uma proposta que eu não esteja absolutamente convencido que eu vou conseguir fazê-lo. Excelente. Sempre. Sobre a pesquisa, mais alguma coisa? Na verdade, agora fazer um elogio a vocês também, que uma coisa que me ajudou muito nas pesquisas, e aí mais na pesquisa de jurisprudência, foi uma das palestras que acho que é a Larissa, Larissa trabalha com a gente. Isso. Né? Que não é uma pesquisa aqui, na verdade é uma pesquisa que serve pra tudo, pra vítima, pra réu, Aham. mas é fazer um elogio porque realmente isso ajudou demais. Pô, que É legal. uma puta Deixar de uma uma dica. diferença. Quer deixar uma dica para os ouvintes? Pode falar. Estelionatário que sabe o que faz, sabe o Google? Sei. Sim. Não tem os numerinhos verdade. que você vai procurando? Ninguém procura no 25º, número 25. Eles pagam especialistas para jogar as falcatruas deles que aparecem no Google, os processos, lá no número 25, número 30. Ninguém chega no final. Tem que ir até o final. A pesquisa inclui Tem isso que também. ver tudo que fala desta pessoa. Entendeu? o que eu Cara, tô isso é falando? realmente inteligente, porque muitas vezes os caras entram com o processo pra tirar o nome do Google, né? Uhum. Só que o cara perde, né? Não Uma tem coisa como, que é direito difícil, tá? Mas um bom hacker joga Mas lá atrás. jogar lá atrás é fácil, é uma coisa de ranqueamento. Ou você não se joga pra trás, mas pega os outros e joga pra cima, só ranqueia os outros no é esse SEO tipo ali. de movimento. Tem que pesquisar mesmo. Então, realmente, a pesquisa tem que ser uma Sensacional. coisa bem feita, bem feita. Não pode ter Sensacional. preguiça, não pode, tem que ir, ficar indo atrás e lendo. E o que nós conversávamos, né? Sempre se assessorar por bons profissionais de outras áreas, né? O problema é tributário, tem que ter um tributarista e tem Já que ter chama o tributarista logo de cara? Sim. Sim. Faz parte do processo de criação, né? Eu costumo dizer que nós não temos um escritório, sabe a ideia do escritório boutique? Uhum. Vocês têm um escritório boutique. Nós já tivemos um escritório enorme e eu parei com 20, 30 advogados porque comecei a ter problemas para dormir. Comecei a me distanciar do cliente. Eu sempre tive um contato direto com o cliente. Comecei a me distanciar, a ter pessoas entre mim e o cliente. Comecei a sonhar que perdia prazo, que me condenava o cliente. O Luan foi o que me deu... Falou, vamos parar e voltamos para o nosso... Não é nem... Nós não temos um escritório boutique. Eu costumo dizer que nós temos um ateliê. Nós não produzimos defesas, nós produzimos arte. E é arte mesmo. Que é legal. tudo pesquisado. Então, Que legal. isto faz parte de... Quando você senta na frente para ler um processo, você tem que sentar ali como senta um pintor na frente do cavalete para fazer produzir uma obra de arte. Esse tem que ser o espírito. Mas você precisa de outros profissionais. Então você falou, chama o tributarista logo de cara. Uma pergunta, você já fala com o cliente que vai chamar o tributarista? Você recomenda o cliente para o tributarista? Depende do caso. Depende do caso. Você mesmo chama o tributarista Isso. depois Se eu chamo, eu remunero, enfim. Às vezes ele tem o tributarista, ele vem, e isso é importante, porque às vezes quem trouxe o caso é o tributarista e trabalhamos juntos. Então depende muito do caso. Depende. Mas uma das primeiras coisas que a gente pergunta é isso, além do que você quer, né, para poder definir o objeto do trabalho. Quem é seu tributarista? Quem é seu civilista? Porque realmente é muito importante, faz total diferença. E temos 2 parceiros importantes. Lembra que eu disse para você que no meu celular eu tenho o telefone de 2 delegados de polícia e não tenho mais? Lembro. Então, um ex-delegado da Polícia Federal foi meu companheiro de faculdade, meu amigo, e o outro, nos conhecemos na profissão há 30 anos, é também aposentado na Polícia Civil de São Paulo. Esse da Polícia Civil de São Paulo, para você ter uma ideia da relação que eu tenho com ele de amizade, quando o Luan era pequeno, era menor, começou a sair, 14, 15 anos, para festinha, ficar fora de casa, enfim. A determinação que tinha o Luan era, aconteceu algum problema, me procurou, não me achou, procurou a mãe, não achou, que a mãe também é criminalista, o terceiro telefone é para o Dr. Mauro. Essa é a relação que eu tenho com ele. Ele se aposentou e agora trabalhamos juntos. Então, o que esse cara enxerga... Monstruoso. Monstruoso. Os dois, ambos. Não, é muito interessante. Que legal, Monstruoso cara. mesmo. Agora, falando de providências. Então, primeira providência, eu vou ler o processo, vou ver quem eu vou precisar nesse time aqui. Isso. Uma coisa muito comum em advogando para O que vídeo. o cliente quer. O que o cliente Isso é quer. importante, porque às vezes o cliente quer uma coisa... Sabe o que é comum? Quero esse cara preso. Meu querido, Não vai dar.
Ou vai dar. Muito difícil. Um golpe corporativo, o cara não tem antecedentes criminais, é empresário, é um alto executivo, não aconteceu agora há pouco, um caso alto executivo. O sistema tem muito receio disso. E a legislação resulta nisto, né? Uma pena até 4 anos, primário sem antecedentes. Não tem violência, não tem grave ameaça. Exatamente. Tem a NPP, então, tem hoje então em não, dia... e não vou apresentar para o cliente um projeto que eu sei que não vai... Só faço aquilo, nós fazemos só aquilo que estamos convencidos de que é o certo. Se vamos conseguir ou não, esta é uma outra história. Mas normalmente tem dado... Temos conseguido. Agora, uma coisa muito comum, advogando para vítima, notificação extrajudicial. Qual a importância disso? Relevantíssimo. Eu protocolei ontem, né? Ontem um requerimento de instauração de inquérito policial, que o texto foi basicamente das notificações e contra-notificações, porque lá a gente já expõe tudo, o que a gente identificou. Nesse caso era um funcionário que desviou dinheiro de uma empresa. Então a gente já coloca na notificação, olha, identificamos isso, tantos dias para você fazer o pagamento. E aí ele vai lá e responde. Aí a gente responde. Então, no texto do requerimento de instauração de inquérito policial, você já tem todas as notificações, já tem toda a história lá. Então, é um jeito de deixar formalizado mesmo. E evitar alguns tipos de acusações. E de defesa do outro lado. Uma muito importante, né? Você impede a defesa da falta de interesse de agir, né? Te notifiquei. Disse. Te dei a chance de você pagar e você não quis... Eu vou para o inquérito, não venha dizer depois, porque você não me chamou antes. Entendeu? Claro. Percebe a diferença? Então, é muito importante. Mostra mostra uma boa técnica de trabalho. Você avisa, notifica. E se você notificou, que isso é uma outra questão importante, isto é, num linguajar mais popular, se você botou no papel, significa o quê? Que aquilo que está sendo dito ali, eu estou me responsabilizando por isso. Porque falar, agora não, eu te mandei por escrito, estou te acusando aqui, as notificações são duríssimas, Nós enxergamos isto, aquilo, e aí vem uma outra questão super importante nesse processo, muito importante neste tipo de processo, que é, nós sempre deixamos muito claro para o cliente e para a outra parte, que a responsabilidade pela acusação é nossa. A responsabilidade pelos fatos que nos foram apresentados é do cliente, que nós checamos antes. Ok? Mas a responsabilidade pela tipificação, pela alegação de que estes fatos caracterizam crime é nossa. Por que isso é importante? Porque não é incomum que a outra parte ameace os nossos clientes de crime contra a honra, vou te processar, vou ingressar com queixa-crime, você está me ofendendo. Lembra que é disfarçado de negócio? Lembra que o cara é um alto executivo, por exemplo? Não, olha, você está me ofendendo. Tivemos um caso recente disso. O cliente, um cidadão que tem 5 ou 6 pessoas falando que foram vítimas de um golpe que ele deu, muito parecido, só muda o lugar e os valores, mas o golpe é igual, não se conhecem entre elas, falando a mesma coisa desta pessoa. E nós escrevemos que tudo indica que estamos diante de um estelionatário contumaz. Ele se sentiu ofendido e enviou uma notificação para o nosso cliente. A nossa contra-notificação é nesse sentido. Aliás, podemos te mandar depois, se você quiser. Interessante. Eu quero essa. A nossa notificação e primeiro que não tem crime, porque estamos narrando fatos, não há intenção de ofender. Mas, se você ainda achar que tem crime, quem praticou esse crime fomos nós. Então, a queixa-crime tem que ser contra a gente. Deixa eu só deixar um negócio aqui para a audiência aqui. Vamos fazer assim dessa vez. Pessoal, a gente fez um podcast aqui de análise de decisões e tal. E aí o pessoal comentou e nós demoramos um pouco pra mandar o link da decisão. Eles ficaram, pô, cadê? Manda aí. Então vamos fazer assim, ó. Se você quer receber essa notificação aí, comenta aqui, eu quero. Comenta aí qualquer coisa relacionada a isso. Porque daí a gente publica lá no Instagram. Aí você comenta lá e recebe a decisão, como a gente, o documento, como a gente sempre faz. Beleza? E só para você saber o fim dessa história que ainda não terminou, né? Perderam a queixa, ingressaram com a queixa-crime contra os nossos clientes, perderam de ponta a ponta, agora já transitou em julgado. Anteontem, perguntamos... Os clientes, anteontem. Ontem perguntamos, bom,
vocês querem ingressar com o inquérito policial por denunciação caluniosa? Aí o cliente está pensando, enfim, custo, benefício, etc, etc. Mas isto é muito importante. Muito. Porque isto é verdadeiro, isto é real. O contrário é errado. Você não pode responsabilizar o cliente pela interpretação que você é técnico, o cliente que não é técnico, que você é técnico, dos fatos. Tem que assumir essa responsabilidade. Senão, não vale de nada o que você está fazendo. Então, e os caras, os golpistas, vêm atrás. Mas olho no olho, muitas vezes você resolve. Muita coisa. Sim, senhor. Exato. Eu queria só voltar um pouquinho. Você perguntou quais são os passos que a gente tem que tomar, qual é a diferença e tal. Acho que uma coisa que é importante também, eu lembrei agora falando sobre esse caso, é conseguir... porque o cliente, muitas vezes, quando ele nos procura, ele tem isso. Eu quero que seja preso, eu quero que faça isso, que faça aquilo. Ele tem uma pressa muito grande. E a gente precisa ensinar também, explicar que o direito criminal, o processo, né, o inquérito, é uma coisa de cada vez. Você não pode sair se adiantando, se antecipando demais. Por exemplo, nesse caso, a gente ficou segurando o cliente. Não vamos fazer nada, vamos só se defender, só se defender. Acabou. Aí a gente falou, agora é o momento da gente fazer alguma coisa. Vocês querem fazer? Então, acho que também é importante ensinar, educar o cliente nesse sentido, né? Não dá pra sair fazendo tudo, porque senão acaba atropelando, perdendo o timing, ou se antecipando demais, né? E a gente vê muito isso, né? Às vezes tem advogado que é... Que o cliente que manda. Que o cliente que manda, né? Ele não consegue se impor tecnicamente. Sim. Fantástico. Agora, pra fechar esse tema de primeiras providências, vocês falaram muito de o requerimento de instauração de inquérito policial, que é uma coisa que mais sempre muito bem instruído. Queria saber isso. O que não pode faltar num bom requerimento de instauração de inquérito policial? As provas pré-constituídas de tudo que você está afirmando. Senão, não acuse. Exatamente. Não acuse. Não, você tem 5 acusações possíveis, mas você tem prova pré-constituída de 3, fique com as 3 e explique para o cliente que é melhor. Pode te custar caro as outras 2. Não se esqueça que você acusar alguém de roubo e furto também é uma forma de denunciação caluniosa. Ok? Isso é importantíssimo ter presente. Então, requerimento sempre muito bem instruído. Muito bem instruído e o mais curto possível. É como ao contrário, a defesa. Você tem 5 argumentos bons. 2 incontestáveis, muito bom. 3 que comportam discussão. Se você joga os 5, você dá a chance ao Ministério Público e ao julgador de ficar contestando aqueles 3 menos difíceis. Depois você entra você alega falta de apreciação das outras 2 e vem aquela jurisprudência já consolidada, que não é só jurisprudência, é texto de lei, que o juiz não é obrigado a apreciar todas as teses da defesa. Muito bom. Percebe? Então, 5, são 2, fica só com as 2. O problema é explicar isso para o cliente. Porque qual é o problema futuro? Se você ganha, maravilha. Se você perde, ele pode achar que você perdeu porque você deixou essas 3 de fora. Então, aí que a relação com o cliente é muito importante. Entendido. Certo? Cara, sensacional. Agora eu queria entrar num ponto que tem a ver com isso. Depois eu queria falar um pouco de interdisciplinariedade, civil, criminal. A gente vê que tem muito esse negócio, né? Civil, criminal, tributário, criminal, empresarial. Mas nós falávamos aqui até nos bastidores a importância que a mídia tem, por um outro lado, para a vítima. Isso às vezes impacta, não tenho dúvidas, na celeridade do inquérito policial, na diligência das autoridades com relação ao processo. Aí, Luan, você que foi... Você que deu entrevista na Band, daquela nossa cliente Joãozinho, que foi vítima tá de uma acusação, você foi... Lembra você não foi com o Rui na Bandeirantes? Sim. Nós tivemos filha, nós tivemos a filha de um grande empresário acusada injustamente de crimes graves. Luan cuidou da parte da mídia
que teve um papel preponderante Sim. para demonstrar... Na verdade, Mídia advogando para vítimas. O que você Exato. me diz sobre isso? antes de dizer da vítima, eu acho importante fazer o contraponto de como a gente pensa em relação à relação com a mídia no caso de réus, investigados, acusados, enfim. A gente entende que 95% das vezes 99% também. também não ajuda. E se não ajuda, às vezes até piora a situação. Então, a nossa posição enquanto advogados de defesa do investigado é ter muita cautela, né, na relação com a mídia. Por outro lado, quando a gente está advogando para uma vítima, já é diferente. A gente já entende que nesse caso é interessante. Porque muitas vezes o golpista, para ele, o maior medo dele é não conseguir mais continuar dando golpes. Então, ele estando na mídia, isso atrapalha o negócio dele, né? O negócio dele. Entendi. Então, às vezes é interessante por isso. A gente consegue ter um pouco mais de força. A gente nunca precisou, na verdade, de chegar a esse ponto. A gente tem sempre conseguido resolver isso antes de precisar chegar nesse ponto. Mas é interessante vislumbrar isso, que nesse caso é diferente. Acho que no caso de vítima é bacana, assim. Claro, dependendo da situação, obviamente. Mas não é aquela coisa... Não, do réu a gente não vai falar agora. E os meios de comunicação lidam diferente. De um modo Sim. geral, vende mais jornal falar do acusado, do réu, o que ele fez, deixou de fazer. E pode perceber que, de um modo geral, a vítima é esquecida, né? Então, não é fácil você trazer os meios de comunicação para cuidar da vítima. Mas... neste momento, não posso te dizer agora o nome, porque estamos conversando, há um meio de comunicação, uma revista digital, interessadíssima em abrir um espaço para começar a cuidar disto do lado da vítima. Dos erros que se cometem e que prejudicam a vítima, erros de investigação, erros de processo. Um dos trabalhos que a gente tem que fazer é não permitir que o golpista plante nulidade no processo, por exemplo, são processos demorados. Nós já vamos entrar nesse tema aí. Segura esse tema aí. vamos entrar nele agora. Já vamos fazer o seguinte, vamos entrar nesse tema agora, então. Eu queria falar de interdisciplinariedade. E falar dessas perspectivas aí. A gente vê que tem vários desdobramentos para as outras áreas. Antes de entrar nesse tema... No curso do processo dessa interdisciplinaridade, eu queria entrar numa questão aqui que você falou que me chamou muita atenção aqui nos bastidores, que foi golpista, até anotei, adora assinar a confissão de dívida. Claro. De novo, estamos falando de uma criminalidade e muitas vezes acompanhada de assessoria jurídica. Ok. Ilusão, achar que não, que nenhum advogado irá dar uma assessoria jurídica para um golpista e levar parte do resultado desse golpe, né? Como em todas as profissões, eu costumo dizer que a fama ruim que nossos advogados temos não é à toa, né? Existem colegas que usam a carteira da OAB que nem um assaltante usa um 38. No México, quando eles querem jogar praga em alguém, eles falam assim: ojalá que caigas en las manos de un magistrado. Tomara que você licenciado. Perdão, ojalá que caigas en las manos de um licenciado. Tomara que você caia nas mãos de um advogado. Então, não é à toa. Então, a tua pergunta foi, desculpa. Sobre a questão da confissão de dívida. Da confissão de dívida. Por quê? Pelo princípio da ultima ratio. Se ele assina uma confissão de dívida, qual é a mensagem? E a jurisprudência é tranquilíssima nesse sentido. Não precisa mais do direito penal. Já resolveu no direito civil. Já fizeram um acordo. O acordo mata a questão criminal. Percebe? Por isso que, muitas vezes, é melhor iniciar no criminal, porque é o contrário dessa história. Iniciar no criminal, obter a condenação criminal, transita em julgado, e depois disso você se preocupa em receber de volta, ingressar no processo. Aqui entra o segundo ponto no curso do processo, que é a sentença criminal, ela pode ser executada. Isso, a sentença penal condenatória, transitada em julgado, faz coisa julgada no cível quanto à materialidade e autoria. Palavras mais simples, pega a sentença condenatória, leva para o cível, lá o golpista não poderá alegar, discutir se o fato ocorreu e quem é o seu autor, porque isso já foi decidido na justiça criminal. Então, você só leva e discute o valor da indenização sem risco, sem demora do processo de conhecimento, sem risco de sucumbência.
Entendeu? Agora sim eu queria entrar no tema das nulidades. Na Isso é muito condução do interessante. processo ali, evitar que se Isso. plantem nulidades para minar aquela... Enfim, para minar a ação penal. Para que o final da ação penal seja ou uma prescrição, normalmente, o que se busca nestes casos, o que o golpista procura? Plantar uma nulidade, alegar esta nulidade no momento oportuno, anula, volta tudo, e como são processos normalmente demorados, não é incomum uma prescrição. Ok? Então, por exemplo, vamos lá. Ao longo da minha trajetória cuidando de vítimas, que eu tenho, vou te contar 2 exemplos muito interessantes. Um é escrever uma tese de defesa boa, importante, séria, que está demonstrada, alguma coisa nesse sentido, que deve ser analisada pela sua importância. E em algum daqueles parágrafos de praxe que a gente escreve, sabe? No comecinho, que o julgador passa batido porque sabe que ele não tem nada. Ele tem que andar rápido, ele tem que ler o processo. Isto não é incomum. Os juízes não conseguem ler. Os juízes e os assessores do juízo não conseguem ler todos os processos como a gente lê. Não é culpa deles. É culpa do sistema e da quantidade de trabalho absurda que o Poder Judiciário tem. Então, esta tese não é analisada. E vem lá na frente uma alegação de nulidade por falta de apreciação de tese defensiva. Que, dependendo da tese, é fortíssima. Uma outra extremamente sofisticada. Olha que interessante. De novo, existem bons e maus oficiais de justiça. Então, ele faz um acordo com o oficial de justiça para que, por exemplo, quando o oficial de justiça está cumprindo o mandado de citação, ele faz um acordo para que a certidão do oficial de justiça não o encontrando seja nula. Como? Está cheio de certidões nulas e que as pessoas não se atentam a isso e não alegam. Mas ele faz de propósito. O que é uma certidão do oficial de justiça nula? É aquela que diz, procurei fulano no endereço tal, eu falei com os vizinhos e os vizinhos me falaram que ele morou aqui, foi embora há 3 anos e agora está em lugar incerto e não sabido. Não acharam, procura e processa a citação por edital, processa a revelia, é condenado, enfim. O oficial de justiça, ele tem fé pública, isto é, se presume que os seus atos são verdadeiros. Mas é uma presunção relativa, ela não é absoluta, ela comporta a prova em contrário. Mas eu tenho que ter elementos suficientes, mínimos suficientes, para que eu possa fazer a prova em contrário. Explico com base nesta certidão que eu acabei de te falar. Quais são os vizinhos? Com quais dos vizinhos ele conversou? Esta certidão é nula porque ele não me dá nenhuma possibilidade de checar se ele realmente esteve lá, se ele realmente conversou com os vizinhos. Percebe? Então tem que estar lá. Conversei com o vizinho Pedro RG tal, por exemplo. Opa, aí ela é absolutamente válida, porque me dá a possibilidade de eu conversar com o vizinho fulano de tal e pergunto, o oficial esteve aqui conversando com você? Não, naquele dia eu estava viajando na Europa. Opa! Fiz prova do contrário. Então, o que irá alegar este golpista lá na frente? Normalmente, em recurso exclusivo da defesa. Que é uma outra questão interessante. O que irá dizer? Não, está nula. Eu não tenho como me insurgir. Esta certidão não preenche os requisitos mínimos necessários. Anula tudo e normalmente consegue uma prescrição. Então, tem que estar muito atento a isto também. Muito legal. Entendeu? Muito legal. Caminhando para o final, eu queria saber de uma coisa. Falamos sobre tudo isso aí, providências. Eu imagino e sei que vocês têm um trabalho de prevenção lá, que é um trabalho bem legal. Sim. Entrando nesse tema prevenção, como é que funciona o trabalho hoje em dia? Assim, trazendo para um lado até mercadológico, eu sei que isso é muito bom para os escritórios, que às vezes você tem um mensalista no escritório. É muito bom para ele, porque evita dor de cabeça, evita aquelas pauladonas que, tira o cara do juízo, prejudica a empresa, arrebenta com caixa, arrebenta com um monte de coisa. E às vezes é bom também pro escritório, porque é um mensal ali e você vai conseguindo acompanhar a pessoa de perto. Exato. Advocacia preventiva. O que vocês poderiam falar sobre Nós isso? temos até o nome, né, Luar? Advocacia Penal Empresarial Consultiva Preventiva.
são vários. Tem muita Com o coisa. tempo, né, quase 40 anos, e desde o começo sempre trabalhei para empresários, fiz advocacia penal empresarial, eu costumo dizer que se o empresário brasileiro ele se consultasse, tivesse uma advocacia penal consultiva, ele teria muitos dos problemas que ele teve, ou como acusado de um crime, ou como vítima de um crime, não aconteceriam. Explico. Vou te dar alguns exemplos. Estamos agora cuidando de um rapaz que a hipótese é essa. Então, quando você está empresário, fecha um negócio, quando se fecha um negócio, faz o contrato, está todo mundo namorando, todo mundo confiando em todo mundo, é festa, né? Então, uma das partes assina o contrato, liga para o outro, fala, olha, estou te mandando os contratos assinados por motoboy, assina a tua via e me manda de volta. Aí o outro que está lá está mal intencionado, está de má fé. Ele pede para uma outra pessoa assinar por ele, imitar a assinatura. O que o primeiro faz com aquele contrato? Qual é o objeto desse contrato? Um só. Se alguém não cumprir o que foi combinado, mostrar o que foi combinado, não tem outro. Se todo mundo cumpre o que foi combinado, aquilo vira nada, joga no lixo, quando acaba o tempo do contrato. Qual é a reação dele quando aquele que pediu para o outro assinar não cumpre o contrato? Opa, você não está cumprindo. Não, mas nós combinamos, mas combinamos, está aqui. Não. Processo, ele, vamos executar o contrato. Aí vão acontecer duas coisas, provavelmente. Ele vai perder a causa no cível e terá um processo criminal de dificílima defesa. Então, não se faz isso. Tem que ver a outra pessoa assinando. Exato. E isso e pegando o gancho dele, dentro daquilo que a gente estava falando de que é importante o cliente participar, ouvir o cliente, que ele nos traga as informações. Nesse caso, é interessante que o cliente nos trouxe uma informação. Olha, eu acho que, na verdade, depois que a gente deu essa explicação do como é feito o contrato, né? Ele falou assim, acho que, na verdade, pode ser até que tenha uma pessoa que faça sempre isso para esse golpista. E aí, dentro disso, a gente pensou, como que a gente pode provar isso, né? A gente pode tentar conseguir com que essa pessoa, que supostamente é a pessoa que faz as assinaturas falsas, né? Que ele passe por algum exame grafotécnico, ou que ele dê Muito bom. De novo, né? Esse cidadão não alegou uma única vez isto. Ele tem 3, 4 processos em que a alegação é a mesma. Não é minha. Se você consegue provar que não é dele, mas que as 4 são da mesma pessoa que é parceiro dele, bingo. Pronto. Você provou. E aí, só para um último comentário também, pegando essa fala dele, do meu pai, o primeiro que eu acho que é interessante, o primeiro caso que fez a gente olhar e falar assim, acho que tem um mercado aí interessante da prevenção. A gente tem um cliente que ele trabalha com uma empresa que trabalha alugando material para obras. E um belo dia nos procurou e falou assim, acho que fomos vítimas de um golpe. Alugamos material para uma empresa e esse material não foi devolvido. 2 milhões e pouco, quase, material. E aí a gente foi fazer uma pesquisa, e uma pesquisa muito simples, muito rápida, a gente olhou e falou assim, eu olhei pro meu pai e falei, como que ele fez negócio com essa pessoa? Porque a gente olhando no Google, olhando no site, a gente olha no TJ, vendo o processo, a gente olhou e falou assim, mas esse cara tem coisa estranha. Essa empresa entra e sai gente toda hora do quadro societário. Então, e aí com esse cliente a gente fez essa proposta de trabalho de toda vez que tiver algum contrato, alguma coisa que vocês estejam fazendo, mandem pra gente, para que a gente possa olhar, fazer uma pesquisa, ver quem são essas pessoas, ver quem são essas empresas, e já travamos mais de uma vez, olha, essa operação não recomendo que você faça. Isso. E aí o cliente percebe que faz sentido e não faz. E não é vítima de um crime. Exatamente. É interessantíssimo. Muito bom. Outro ponto só para comprar que é feeling. Mas feeling, ele não existe por si só. Feeling, meu feeling, que é diferente do teu, ele está conectado ao meu passado, ao que eu vi, deixei de ver, enfim. Então, por exemplo, reuniões importantes, onde vai se discutir algum negócio importante, leva o criminalista, eu falo para os empresários, fico sentado olhando, o golpista, uma hora ele vai falar alguma coisa, ele vai ter um gesto, alguma coisa que vai nos dar o fio. Percebe? Eu saio de lá e digo, o Luan tem um feeling absurdo. Vou te contar a última história que é impressionante. A gente sai de lá e pergunta para o cliente, e esse cara, por que ele disse isso? O cliente, é verdade, também não entendi. Você começa a procurar. O Luan tinha acabado de se formar, estávamos numa reunião,
a portas fechadas, vários empresários, cada um com seu advogado. A defesa tinha que ser feita em conjunto. Era importante para deixar uma defesa forte, então nós combinamos que nós íamos trabalhar em conjunto, defesa, nada escondido, mas o que foi combinado, que cada um, que os advogados seríamos nós, e começamos a trabalhar. Saímos, o Luan entrou quieto, saiu calado, tinha acabado de se formar. O importante cliente olhou para mim e falou assim: pai, quem é aquele cara da ponta? Um empresário assim. Estranho, mas por que, filho? Esse cara vai aprontar alguma coisa. Eu falei, não sei. Bom, aí comentei com o diretor jurídico da empresa, que nós estávamos trabalhando, que tinha e tem uma grande admiração pelo Luan. Falei, olha, o Luan falou isso. E o que... o Luan me falou, eu acho que ele vai procurar outro advogado. É isso que ele falou. Mas não. Bom, comentei com ele. 2 dias depois, você que descobriu, né? Uhum. Uma amiga da faculdade. Ai, Luan, tô lendo um processo aqui que vocês estão trabalhando. O cara Então é feeling. Também é muito. Também, né? Muito feeling. Muito feeling. Faz 40 anos que eu lido e observo delinquentes. Então, uma hora você olha e fala, esse se parece demais com aquele. É isso aí. Galera, pô, prazer grandioso estar com vocês aqui. Todo nosso. Queria que vocês deixassem um recado final aí pra turma. Eu vou dizer uma ideia para uma outra conversa, numa outra mesa, com uma outra garrafa de vinho, né? Que estamos estudando, que é fabuloso. Estamos nos apaixonando. Justiça restaurativa. Isso. Me dá um tempo que nós vamos voltar a conversar sobre isso. Vamos botar data aí já. Sair daqui a gente já bota a data. Próximo tema, Justiça Restaurativa. Confesso que é um tema que a gente nunca abordou aqui, nenhuma vez. É muito legal. E que eu, sinceramente, cara, não consigo nem pensar aqui quem é que domina esse tema, assim, que é interessantíssimo. Tem profundidade nesse tema. A esposa dele. Eu comecei a me interessar porque a minha mulher se formou facilitadora e eu acompanhava o trabalho, as conversas, as técnicas de... É muito diferente. Nossa. Muito diferente. Vamos trazer ela. Vamos. Legal, fantástico. Vamos trazer ela para fazer esse debate. Recado final. Recado final, eu quero não falar de nós, quero falar de vocês. O recado final é esse, que as pessoas têm que, para mim, depois que eu conheci vocês, que o Luan me trouxe para Brasília, nos cursos de imersão, que eu comecei a vir para cá, enfim, mudou para melhor, acrescentou, né, para melhor a minha vida. Me trouxe de volta à vontade, ver vocês trabalhando, o que vocês produzem, é fabuloso. Então, o recado que eu quero deixar é para vocês. Cara, sigam assim o trabalho como chama? Do Mind Just. Mind Just, que vocês não vão se arrepender. Obrigado, mestre, obrigado. Tamo junto. Luanzão, recado final. O meu é uma coisa que eu queria reforçar do que ele falou, que meu pai... Antes de dar o recado, eu queria só fazer essa introdução. Na faculdade, meu pai foi chamado para ser... Eu não me lembro agora, mas quando a gente se forma, chama um profissional da área para falar, né? E eu lembro, inclusive, estava assistindo esses dias o vídeo, e é isso que eu queria reforçar, de nunca fazer nada que um dia alguém pode virar e apontar o dedo para você. É uma coisa que eu cresci ouvindo ele falar, e me marcou, e eu converso, às vezes encontro pessoas da minha formatura, da minha faculdade, da minha sala, da minha turma, né? E vários lembram disso. Pô, foi muito legal aquilo que seu pai falou aquele dia, os pais, avós, todo mundo. Então, acho que é um recado para dar para todo mundo, mas principalmente para quem tá entrando na advocacia, né? Disso. É importante isso. Eu disse antes, para colocar a introdução que eu dei, e isso é muito importante. Era um menino se formando e numa faculdade que forma advogados, essencialmente, né? É muito fácil enganar o cliente. Uhum. Quando um cliente te procura, sobretudo você criminalista, ele está aflito. Ou está aflito porque está sendo acusado, está aflito porque é vítima. E ele está muito, muito propenso a ser enganado. E é muito fácil. Não façam. Não façam isso. Não vale a pena. Não vale a pena. Demora mais o sucesso, o dinheiro, demora mais fazendo certinho. Mas é muito melhor. Muito mais duradouro. E você, toda manhã, quando você olha para o espelho antes de sair, você vai gostar muito do que você está vendo. Fantástico. Essa é a dica. É isso aí. Para você que está nos acompanhando aqui, nos ajude a levar essa mensagem adiante. Se você conhece alguém que foi vítima de golpe, seja lá qual for,
Manda isso, manda no grupo da família. Isso aqui até tem utilidade pública, né? Não é só para advocacia, não. É isso aí. É isso Então mesmo. manda nos grupos aí, isso é uma coisa também importante para que se amplie horizontes e veja outras perspectivas e possibilidades de atuação. Pô, assistiu, manda mensagem pros caras aqui, são pessoas extraordinárias. Pergunta, interage lá, comenta aqui também, eu vou mandando para eles os comentários. É muito importante levar essa mensagem adiante, turma. Pô, turma veio de São Paulo pra gente fazer essa gravação, marcamos essa data com mais de um mês de antecedência. Isso aqui não é brincadeira, preparamos um negócio legal. Eles pensaram no dia a dia deles profissional lá, colocaram as ideias. A gente organizou essas ideias aqui para ficar um conteúdo que seja útil para a sua advocacia. Então, mais uma vez, bota isso no grupo, manda pros amigos da advocacia, nos ajuda a levar essa mensagem adiante. Um abraço para todos, até a próxima, tamo junto. Valeu, turma. É Até nóis. mais. Tchau.